Então vamos lá. Essa parte do curso aqui, ela é selecionada especificamente para pais de crianças com TDAH, tá? As dicas que eu vou compartilhar aqui, elas são resultados de pesquisas de dois cientistas americanos chamados Sam Goldstein e Michael Goldstein. Então, eles trabalharam com crianças com TDAH ao longo de muito tempo e eles trouxeram algumas dicas. A questão principal para pais de crianças com TDAH é que eles têm dificuldade em conseguir discernir quando essa criança ela está sendo uma criança rebelde e agindo por desobediência e quando simplesmente essa criança não está conseguindo controlar os seus impulsos e fazer aquilo que ela tem que fazer. Então, quando que é o transtorno que está atrapalhando, né, o cumprimento das tarefas, e quando que essa criança simplesmente está agindo por rebeldia, como acontece com as outras crianças, tá? Algumas dicas aqui, elas servem também para pais de adolescentes com TDAH, tá bom? Então, a primeira dica, ela é meio base de tudo, mas é conhecimento. Então, conseguir entender sobre o transtorno, estudar sobre o transtorno, sobre o que acontece, sobre como que é o funcionamento, é essencial. Porque isso vai te trazer autoconhecimento sobre o que está acontecendo, né? Conhecer as suas próprias limitações com relação a isso e saber como que o teu filho funciona, o que acontece com ele, como que é o cérebro dele. Então, a primeira coisa é psicoeducação, que é elo fundamental para qualquer outra questão que a gente tenha. Em segundo lugar, vem a questão da autorresponsabilidade. Então, aí trabalhando e gerenciando essa criança para que ela se autorresponsabilize, tá? Isso é essencial. Eles trazem um exemplo base que tem a ver com o fato da lição de casa, porque a lição de casa normalmente é um momento ali de estresse para pais, né? Então a criança não quer de forma nenhuma fazer a lição de casa, tá? Não quer, não tá fazendo. O que esse pai, que essa mãe devem fazer? Conversar com essa criança, explicar para essa criança por que é essencial fazer a lição de casa, por que a gente tem lição de casa, para que serve ter lição de casa. E depois dizer para ela assim: olha, se você não quer fazer a sua lição de casa, então tá tudo bem. Eu vou escrever um bilhete aqui para sua professora dizendo que você optou por não fazê-lo, e amanhã, quando você chegar na escola, você explica para ela que você não quis fazer. E aí a criança vai ter uma consequência pelo fato dela não ter feito a lição. De repente ela vai não ter um intervalo, de repente ela vai ter que fazer a lição durante um período em que as outras crianças vão ter um tempo livre aí na escola, ela vai ter que se autorresponsabilizar. E além disso tem a questão dela chegar na professora e dizer: ó, eu não fiz a lição porque eu não quis, eu fiquei esperneando e não fiz a lição. Então essa autorresponsabilidade vai mostrando para a criança, para o adolescente, que aquilo é função dele, que não é a mãe que tem que sentar e fazer, tá? E aí é bem diferente quando a criança precisa de apoio, tá bom? Bem diferente. Quando a criança ela esperneia, ela faz algum tipo de malcriação, é importante sinalizar isso para ela e, quando necessário, puni-la, mas nunca puni-la com castigos físicos. Isso não ajuda, tá? Se a gente parar para pensar das vezes que a gente apanhou, que era bem comum, a gente nem lembra por que apanhou, a gente lembra que apanhou, mas não lembra porque apanhou, então apanhar não faz sentido, tá bom? Não é sobre isso, é sobre conversar, é sobre conscientização, né? Os adultos erram a beça e a gente não dá surra em adulto. A gente conversa, né? O que um psicoterapeuta faz quando um paciente vai lá, vacila, comete algum erro muito grande? A gente conversa, a gente entende o que aconteceu. E é esse processo de autoconscientização que faz toda a diferença, que faz com que a gente mude. Então, por que tratar as crianças de um jeito diferente do que nós nos tratamos? Não tem porquê, tá? Então, de novo, a autorresponsabilidade. Quando essa criança ela não consegue fazer o dever de casa, porque ela simplesmente não está conseguindo se concentrar, ficar ali parada, enfim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa oferecer esse recurso para ela, tá? Então, a gente precisa
desestimular esse ambiente, ter o mínimo de estímulo possível, tá? Que ela tenha um lugar para fazer as atividades dela que não tenha muito campo de visão, de muita coisa, muito barulho, que ela possa ficar ali mais concentrada, só ela e a atividade que ela tem para exercer. Recompensá-la, tá? Recompensar é importante. Então, ir sinalizando, que bom que você tá fazendo, tá conseguindo, eu tô aqui, se você precisar me pergunta, como que tá indo, enfim. Ter esse tipo de sinalização é importante. Ela precisa entender que ela tem aquela rede de apoio, que é fundamental, e que ela consegue. Então, que a gente vá reforçando esse tipo de processo, porque isso vai fazendo com que ela adquira um melhor desenvolvimento e que ela vá se entendendo como capaz de fazer aquilo que ela precisa fazer. Uma outra questão bem importante é que as crianças e os adolescentes, eles precisam, assim como nós adultos, entender o porquê. Lembra que quando eu falei sobre o funcionamento do cérebro do TDAH, eu falei que existe uma dificuldade de correlações? Então, aquelas conclusões que muitas vezes as outras pessoas chegam de forma meio que óbvia, para um TDAH é mais difícil. Então, explicar é fundamental, tá? Eu vou trazer um exemplo simples aqui para vocês, que é, por exemplo, sei lá, manter a porta do guarda-roupa sempre aberta. E aí você já falou para criança, para adolescente, fecha a porta do guarda-roupa, não deixa a porta aberta, olha, não sei o que, não sei o que. Sempre explica o porquê que é importante, tá? Ela precisa entender o porquê que é importante. A gente deixa sempre a porta do guarda-roupa fechada, porque assim a gente mantém a casa de uma forma mais organizada, e essa organização ela é importante. Quando a gente tem os ambientes bem organizados, a gente consegue organizar melhor os nossos pensamentos. Quando a gente está num ambiente limpo, confortável, isso faz com que a nossa produção aumente. Então, tudo que é visualmente melhor para nós também nos ajuda no nosso senso de produção. Eu gosto muito de fazer com criança acordos, sabe? Então, assim, eu conto com você. Você acha que você consegue fazer isso? Acha que consegue se lembrar? Que tipo de estímulo a gente poderia colocar aqui para que você consiga se lembrar disso no futuro? Toda vez que você olhar algo que tem dentro do guarda-roupa, sei lá, né? Essa caixa aqui, onde a gente guarda os seus lápis de cor, você vai lembrar que a porta está aberta e aí você não vai conseguir lembrar de fechá-la. Acha que você consegue fazer isso? Então, colocar isso como acordos, tá? Eu trouxe uma porta de guarda-roupa aberto, mas isso serve para qualquer outra coisa. Toalha molhada em cima da cama, cama não arrumada, organização de mochila. Então, explicar, tá? A criança, ela precisa entender, o adolescente, ele precisa entender o porquê. Por que que aquilo é importante? Um outro ponto importante é que a gente sabe, por meio da TCC, da terapia cognitiva comportamental, que sempre que a gente tem uma punição, ela tem um reforçamento menor do que um elogio, tá? Do que a gente reforçar positivamente um comportamento. Porque os dois são reforços, tá? Os dois se chamam reforços. Então a gente pode ter um reforço negativo ou um reforço positivo. Qual dos dois ajuda mais e traz mais resultado? O positivo, tá? Então, melhor do que punição é o elogio. E isso é uma prática que exige de nós, enquanto cuidadores, enquanto terapeutas, enquanto pais, tá? Mas é totalmente possível. Então, eu vou trazer um exemplo aqui do consultório, da minha prática cotidiana, e depois a gente vai trazer exemplos que têm mais a ver com o dia a dia de vocês. Aí, vamos supor que eu tenho um paciente com TDAH, e que ele constantemente se atrase para sessões, por cerca de 15 minutos. E aí, o que acontece é que a gente tem 50 minutos de sessão, e eu vou atrasar o próximo paciente, porque acaba que ele também não cumpre aquele horário, ele acaba passando o horário dele, eu acabo trazendo o próximo, e aí eu tinha um compromisso às 8 horas da noite, eu não consigo sair para o meu compromisso às 8, porque o paciente das 14 sempre está atrasado e me atrasa toda a agenda. Eu posso punir esse paciente, né, com um reforço negativo, dizendo para ele que o fato dele se atrasar me atrapalha muito e que, enfim, que eu acabo perdendo meu compromisso das 8 horas.
isso vai ter um resultado, mas o resultado é menor, tá? Qual que é o jeito certo de fazer isso? Qual que é o jeito que tem um reforço maior? Ou seja, faz com que ele se mantenha mais naquilo que eu gostaria que ele tivesse. Eu espero esse paciente chegar no horário, entrar no horário certo da sessão e eu sinalizo isso para ele. Poxa, fulano, que legal. Hoje você entrou 14 em ponto na nossa sessão. Que bacana. Eu tô orgulhosa de você porque eu sei que isso para você é difícil e você conseguiu fazer. Que bom, hoje a gente vai conseguir terminar no horário e eu vou conseguir encerrar hoje o meu dia no horário e descansar na hora que eu realmente gostaria. E eu fico muito agradecida por isso. O que isso faz com a pessoa? Faz ela se sentir bem e faz com que ela queira repetir aquilo, porque ela entende que ela te fez um bem, ela entende que ela está evoluindo e a chance de que ela se atrase na próxima sessão e nas próximas diminui consideravelmente. Toda vez que a gente reforça aquela criança de uma forma negativa, né? Então ela erra, a gente pune. Ela erra, a gente pune. Ela erra, a gente pune. Ela acerta, a gente não fala nada. Ela faz a coisa correta e a gente não fala nada. O que ela entende na cabecinha dela? Tudo que eu faço é errado. Ou então isso pode até virar algo que é pior ainda. Os meus pais prestam mais atenção em mim, eles param para me ver, para me enxergar quando eu erro. Quando eu faço alguma coisa errada, todo mundo para me dar bronca, todo mundo sai do trabalho para me pegar na escola porque eu tomei uma advertência, uma suspensão. Então isso pode trazer até um senso de que para ter o tipo de atenção que eu preciso errar. Porque quando eu acerto, simplesmente tá tudo bem, as pessoas não olham para isso. Então a gente precisa aprender a reforçar aquilo que é positivo. Ou seja, aquilo que eu quero e não aquilo que eu não quero. Porque o que eu não quero, se eu começar a reforçar, eu vou ter mais daquilo. Porque ele gera um reforçador, como o próprio nome já diz. Então, a criança entregou o trabalho, ela foi bem na atividade. Reforcem isso com elogios sinceros, positivos, da forma como eu ensinei para vocês. Então, sei lá, a criança sempre deixa a toalha molhada em cima da cama. Um dia ela não deixou. Pô, que legal, fulano. Você levou a toalha para a lavanderia, você estendeu a toalha. Que legal, você conseguiu se lembrar. Eu tô orgulhosa de você por ter feito isso. Nossa, que bacana, você foi super bem na atividade escolar X. Que legal, eu entendo. Eu sei que às vezes você tem dificuldade. Que bom, como você está se sentindo tendo feito isso? Dá voz para essa criança. Eu adoro fazer uma lista quando eu começo. É que hoje eu já não atendo mais crianças, né? Mas na época que eu atendia criança, logo na primeira sessão eu falava, a gente tem algumas regras aqui. E a gente que vai criar essas regras. Então eu vou pegar um quadrinho, um papel, enfim, eu vou escrever as nossas regrinhas aqui, tá bom? Tá bom, vamos fazer as regrinhas. E eu falava assim, eu vou começar com a primeira e eu quero que você fale uma que é importante para você. E a primeira regra é que a gente vai ser obediente. Então, quando eu falar alguma coisa, a gente vai cumprir aquilo. Tá tudo bem? Você concorda com isso? Concordo. Tá, e qual que é a sua regra? A gente vai brincar, sei lá, de pular, nananã. Tá, vamos colocar essa regrinha. E aquelas regras são cumpridas, porque elas foram desenvolvidas juntos. Ou seja, elas consideraram aquilo que é importante para mim e aquilo que é importante para aquela criança. Para aquela criança é importante pular, é importante que tenha movimento. Então eu preciso colocar isso dentro da sessão dela. Assim como ela precisa respeitar o que é importante para mim. Então fazer essa lista de regras com o seu filho é importante, cola no lugar onde ele possa ver, e aí você vai colocar as suas regras e ele vai colocar as regras que são importantes para ele. Mas e se meu filho colocar uma regra do tipo, o que eu falo, você obedece? Que isso acontece, né? Tem crianças que são assim, muito espertas. E aí você vai sinalizar. Essa regra eu não sei se você vai dar certo, porque eu sou um adulto aqui. Então, se eu precisar obedecer as coisas que você fala, muito provavelmente a gente não vai conseguir ter uma vida produtiva e saudável, porque você ainda não é capaz, né, de fazer isso sozinho. Você sabe parte, mas não sabe o todo. Então, sei lá, eu vou ter que tudo que eu te pedir, você vai ter que cumprir. Aí você vai falar, fica difícil, porque nem tudo que você me pediu eu posso cumprir. Eu sou responsável por você, então explicar mesmo, sabe? E chegando nos acordos. A gente pode substituir isso por uma outra coisa que seja importante para você, mas que não necessariamente vai fazer mal.
né, para nossa relação e negociando, assim como a gente faria com o adulto. Como que a gente faz na hora de negociar com o adulto, né? Às vezes uma pessoa pode fazer uma proposta que para você é uma proposta que não é passível de cumprir, de ser cumprida, e você vai sinalizar isso para ela, com elegância, com educação. E a gente vai fazer a mesma coisa com a criança, tá? Uma outra coisa super importante é perguntar para a criança como ela se sente, ou o que ela acha daquilo. Então a criança tá ali com uma mega dificuldade numa atividade específica. Como que eu posso te ajudar? O que você acha que a gente pode fazer nesse caso? E eu uso isso também pro lado ruim. Então, sei lá, vou trazer um caso que bateu em alguém na escola, se descontrolou, falou palavrão, foi chamado na escola, chegou em casa, fala: olha, você fez isso, isso e isso. Qual que você acha que é a punição que você merece por isso? Porque você sabe que isso é errado. De que forma você acha que a gente pode fazer para que você entenda que você não deve fazer isso de novo? Que castigo você acha que você merece? Porque a própria criança vai te trazer. Por incrível que pareça, ela vai falar. Ela sabe que ela tá errada. E ela vai se sentir ouvida. Então, por que que você fez isso? Não, o que que aconteceu? Como você estava se sentindo? Hoje, quando você olha para trás, você percebe que poderia ter feito algo de diferente? Como que você poderia chegar no mesmo resultado de mostrar para o fulano que ele te incomoda sem que você batesse nele? Você já parou para pensar sobre isso? O que que você pensou sobre isso? Você consegue chegar em uma resposta quando você pensa sobre isso? Então, que a criança consiga ela trazer algumas soluções para os próprios problemas. Ela consiga ela sinalizar como ela se sente. Porque isso é importante e isso vai trazendo autoconsciência. E o último aspecto importante, né? Vocês já devem ter visto o Super Nanny, aqueles programas americanos de psicoterapia, TCC, né? Quando a terapeuta vai para casa do casal, da criança, enfim, e fica ali, ela faz um sistema de recompensa, né? Então ela coloca um quadro ali, né? A criança tem aquelas atividades para desenvolver e toda vez que ela desenvolve, ela ganha uma estrelinha, e a cada 5 estrelinhas ela ganha alguma coisa, enfim. Eu gosto muito desses reforçadores positivos, eles funcionam muito bem, mas eu não gosto que tenham fins monetários, porque eu acho que isso traz um aspecto ruim para o próprio senso de educação. Então, a gente pode fazer acordos, né, do tipo, olha, se essa semana você cumprir toda a sua agenda de deveres e atividades, no final de semana você vai escolher o filme que a gente vai assistir em família. A gente vai fazer um passeio, eu e você, a gente vai num parque gostoso para andar. Então, esse tipo de coisa é muito legal, tá? A criança vai se esforçar para ela ter aquilo. Com o adolescente pode ser um outro tipo de troca, do tipo, oh, eu vou permitir que você traga um amigo para casa na sexta-feira e a gente come um lanche, assista alguma coisa juntos, ou vou deixar que você vá na casa do seu amigo, que fulano venha jogar videogame, que seja. Mas que seja sempre trocas que são saudáveis e nunca, olha, se você passar de ano eu vou te dar um tablet. Porque esse não é um reforçador muito bom e porque traz um aspecto de compra, sabe? De como se você estivesse comprando algo com dinheiro. Então, não gosto que os reforçadores tenham a ver com grana, com dinheiro, mas sim que sejam reforçadores positivos de tempo, de qualidade em família, de coisas que vão gerar ainda benefícios para a saúde dessa criança, desse adolescente. No consultório, eu sempre fazia experiência, porque as crianças gostam muito. E como eu trabalho com avaliação neuropsicológica, os testes são bem chatos, né? E aí as crianças se opõem, porque é chato mesmo. É um monte de lição de casa depois da escola, né? No contraturno. Então, era chatinho, é chatinho pra ele. E aí eu sempre proponho que a gente fosse, então, hoje a gente tem um monte de teste. Eles são testes que exigem e eu vou precisar que você se concentre para fazer ele. Só que no final, se a gente conseguir cumprir aqui com as atividades, fazer tudo certinho, vai sobrar 15 minutos. E nesses 15 minutos, a gente vai fazer uma experiência química bem legal. Eu vou fazer um fluido não newtoniano com você. E você vai adorar. A gente vai jogar juntos um jogo super legal. Eles adoram quando tem essa coisa de
mexer, de textura, então massinha, fazer slime, geralmente eram coisas que eu usava como um recurso positivo e que tinha a ver com o contato entre mim e a criança, e não algo que eu fosse excluí-la, tipo: "Ah, você vai jogar ali no tablet sozinha", porque eu fazia parte da atividade. A gente tinha um momento de qualidade juntos, em que a gente podia conversar, até falar sobre as atividades que a gente tinha feito, e não: "Cara, eu vou te dar um brinquedo", porque acho que esse tipo de reforçador acaba sendo mais negativo do que positivo. Então, essas são as dicas, tá, que os pais podem fazer com as crianças e com os adolescentes. Eu sei que são dicas simples, mas elas fazem toda a diferença no dia a dia e no contexto familiar.